Fala galera, eu sou Yuri Costa e esse é o Ponte do Reino e hoje eu escolhi a animação Trolls, uma animação da DreamWorks de 2016 pra gente criar algumas pontes e conversar um pouquinho sobre felicidade e umas outras coisinhas mais. Mas antes, não esquece de dar um joinha no vídeo que ajuda demais o canal a ser divulgado e se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreve, não custa nada, é só você clicar no botão de se inscrever. E se você quiser receber notificação sempre que sai um vídeo novo por aqui, é só você ativar o sininho. Bom, recados dados, bora criar algumas pontes com Trolls. Era uma vez, numa floresta feliz, as árvores mais felizes, onde moravam as criaturas mais felizes que o mundo já viu. Os Trolls. A gente usou essa animação como tema de um acampamento de crianças da nossa igreja uma vez. Ela tem várias lições e ganchos para a gente criar pontes com o evangelho e os valores do reino, sobretudo com o tema felicidade. Mas vamos começar pelo início. No mundo dos Trolls existem duas raças principais que são apresentadas pra gente. Uma delas são os Trolls, que são seres bem pequenininhos, coloridos, cabeludos, que adoram festejar e se abraçar. É por isso que nos abraçamos toda hora. Eu queria que fosse a cada meia hora. Eu também, mas aí não ia sobrar muito tempo pra cantar e dançar, não é? E os outros são os Bergens, seres muito maiores, mas que vivem tristes o tempo todo. Os Bergens não sabiam cantar, nem dançar e muito menos abraçar. Eles eram as criaturas mais tristonhas de toda a Terra. Até que um dia um Bergen devorou um Troll e quando ele fez isso ele sentiu pela primeira vez na vida a magia da felicidade. Desse dia em diante, uma vez por ano, os Bergens devoram Trolls para se sentirem felizes num feriado que eles chamaram de Trollstício. Trollstício, nosso único dia de felicidade. Só nesse prólogo já dá para criar uma ponte com felicidade e sobre como nós lidamos com ela. A gente pode ser feliz, festejar e se relacionar uns com os outros como a gente foi criado para ser, ou a gente pode viver como um Bergen, solitário e egoísta, acreditando que a nossa felicidade só é alcançada às custas da felicidade do outro. Muitas pessoas pensam isso dessa forma e vivem tentando sugar a alegria alheia através de fofoca, de inveja ou destruindo ela de outras formas, ao invés de simplesmente se alegrar pela felicidade do outro como se fosse a sua. Os Trolls eram prisioneiros dos Bergens, mas o rei dos Trolls armou um plano de fuga e todos eles fugiram para uma floresta bem distante da cidade dos Bergens. O rei inclusive fez de tudo para que nenhum Troll fosse deixado para trás e assim começou uma nova era de felicidade e liberdade. Ei, Pepe, cadê a Princesa Pop? Não se preocupe, está salva. Nenhum troll fica pra trás. Bom, para quase todos os Trolls, porém um Troll se recusava a desfrutar da felicidade, das festas e dos abraços. O nome dele era Tronco e ele havia perdido a sua avó para um Bergen quando ele ainda era uma criança. E desde então ele vivia sua vida com medo dos Bergens. E aqui entra um grande contraste entre ele e a Princesa Pop, que é a outra protagonista, que representa o oposto. Um desfrutar total da felicidade adquirida a ponto de se tornar descuidada e acabar atraindo a atenção da cozinheira dos Bergens, que acaba descobrindo o esconderijo dos Trolls depois de muitos anos procurando. Obrigada por darem a maior e a mais barulhenta E mais irada festa de todas. Por um lado, o filme nos mostra que a gente não deve viver com medo como o Tronco. Jesus já conquistou a nossa liberdade, a nossa felicidade e a gente pode desfrutar dessas coisas junto com os nossos amigos e festejar juntos. Mas por outro, a gente também não pode viver como a Pop, ignorando que a gente está numa batalha contra um inimigo que faz de tudo para nos devorar. A gente não pode simplesmente ignorar as artimanhas do inimigo. E o curioso é que a forma com que o Tronco e a Pop lidam com essa situação, embora por motivos opostos, é exatamente a mesma. Os dois se alienam em uma bolha. O Tronco se isolando e criando um abrigo, vivendo uma cultura de medo. Mas obrigada mesmo assim. Disponha, Pop. Vejo você em 10 anos. E a Pop vivendo em uma bolha mental, ignorando completamente os Bergens como se eles nem existissem. Se eu ouvi você, os Bergens também ouviram.
Ai, começou. Ah, vem ele com historinha. Tronco. Você vive cortando barato. Só sabe falar dos Bergens. É ruim, hein? O melhor mesmo é a gente viver como Jesus nos orienta. Simples como as pombas, mas sagazes como as serpentes. Quando a cozinheira descobre o paradeiro dos Trolls, ela leva alguns deles capturados e a Pop e o Tronco vão atrás dela para resgatá-los. E se infiltrando no castelo dos Bergens, eles acabam descobrindo que os Bergens não precisam devorar Trolls para se sentirem felizes. Isso é algo que foi ensinado para eles e que eles acreditam por gerações, mas não é a verdade. As pessoas à nossa volta que ainda não conhecem a verdadeira felicidade, uma vida de relacionamento com Jesus, também acham muitas vezes que elas só vão ser felizes passando por cima das outras, devorando as outras. Mas elas estão sendo enganadas e alguém precisa abrir os olhos delas para a verdade. Mas calma que a gente chega lá. Tentando resgatar os seus amigos, a Pop acaba conhecendo a Bridget, uma Bergen ajudante da cozinheira que vive um amor platônico e secreto pelo rei dos Bergens. Você ama o Rei Gristle? Eu não sei do que você tá falando. E nesse meio tempo, um dos Trolls, o Creek, é capturado. E ele acaba se revelando um verdadeiro traidor, delatando a posição dos demais Trolls que se escondiam no abrigo do Tronco lá na floresta. Ele traiu a gente! Tronco! Espera, eu garanto que existe uma boa explicação. Dá uma chance pra ele. Obrigado, Pop. Eu traí vocês. Enquanto isso, a Pop, o Tronco e os outros ajudam a Bridget a ter um encontro com o rei disfarçada de Lady Sparkles. Mas pro fim do filme, quando os Trolls já estão para ser servidos de comida para os Bergens, a Bridget se sacrifica, libertando os Trolls. E aqui tem uma porção de coisas interessantes pra gente comentar. Para começar, você já deve ter reparado, se você acompanha aqui o Ponte do Reino, que sacrifício é uma solução para a maioria das histórias. Isso porque ela é a única solução para a nossa história, a história da humanidade. Apenas através do sacrifício de Jesus, do justo pelos injustos, é que nós fomos salvos. Por outro lado, o Creek, um dos Trolls, os trai. Assim como o sacrifício, a traição também é um tema muito recorrente nas histórias, porque é tida como um pecado mortal. Até mesmo o mundo reconhece o quão desprezível é um traidor. Me engula! Engula outro troll, qualquer outro, todos os outros, mas eu não! Só falta agora reconhecerem que cada um de nós fomos ou ainda somos traidores de Deus, que nos criou para nos relacionarmos com Ele, mas que decidimos nos separar e viver a nossa própria vida independente do amor dele por nós. Essa traição gera tristeza e desesperança em todos os Trolls e acaba fazendo eles perderem as suas cores e toda a sua felicidade. Mas o Tronco começa a cantar e traz a felicidade de todos de volta, mostrando que uma vez que você conhece a verdadeira felicidade, ela está sempre ao seu alcance. Basta você dar espaço para ela se expressar através de você. Portanto, se o Espírito Santo já vive em você, mesmo que você passe por dificuldades, traições ou até coisas piores, você sempre pode contar com uma felicidade sem medida que vem de dentro de você, até mesmo nos momentos mais improváveis. Sério? Está finalmente feliz? Agora? Eu acho que estou. A felicidade está dentro de todos nós, né? Às vezes só precisa de alguém para ajudar a achá-la. Mas antes de escaparem, a Pop percebe que a Bridget ia ser punida por ter libertado eles e volta para resgatar a amiga, revelando que ela era, na verdade, a Lady Sparkles e contando a verdade para os Bergens de que eles não precisavam devorar os Trolls para serem felizes. A felicidade estava ao alcance de todos eles. A Pop reconhece que os Bergens também precisavam ser felizes. Nem eles mesmos acreditavam que a felicidade era uma possibilidade para eles, mas a Pop acreditou e abriu os olhos deles para essa verdade. Eu posso mesmo ser feliz? Também quero ser feliz! E eu aqui? Você acha mesmo que posso ser feliz? Da mesma forma, até as pessoas que a gente julga serem horríveis, monstros, devoradores da felicidade alheia, precisam ter um encontro com a verdadeira felicidade. Elas precisam que nós, que somos verdadeiramente felizes, abramos os olhos delas para essa realidade, para que elas possam entender isso. Alguns, como a cozinheira e o próprio Creek, ainda assim vão negar a verdadeira felicidade e permanecer rebeldes contra Deus.
Mas outros, como a maioria dos Bergens no final do filme, vão ter as suas vidas vazias, preenchidas e transformadas pela verdadeira felicidade. Você está disposto a contagiar esse mundo preto e branco com as verdadeiras cores de Jesus? O que vai acontecer agora, Princesa Pop? Eu não sei, mas garanto que não vamos desistir. Essas foram As Pontes com Trolls. Você já conhecia esse filme? Tem alguma outra sugestão de outros filmes ou animações que você gostaria de ver por aqui no canal? Então comenta aí embaixo. E não esquece de seguir o Ponte do Reino nas redes sociais. E claro, bora criar pontes, porque Deus também fala com a gente através dos filmes e das animações.